Amor e paz e graça, sejam todos bem-vindos ao Positivamente com Adalgisa Brite. Tive muita saudade vossa, mas sim, para quem me conhece pessoalmente, de certeza que faz ideia qual convidado que aqui está hoje. Faz ideia. Hoje temos aqui um grande convidado, ele é o pregador conhecido como pregador. Vou se apresentar melhor para vocês, porque eu não posso daqui adoçar já tanto, sem antes vocês terem ouvido primeiramente da boca do convidado. Edmilson, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Pai do Senhor a todos, né? Daqui fala o Edmilson, vosso irmão em Cristo Jesus, Edmilson Zoe, né? Mais conhecido como Profeta Zoe, Profeta do Senhor. Então estou aqui, fui convidado pela serva de Deus, né? Positivamente, e acreditamos que Deus assim fará graça no dia de hoje. Amém. E fará graça. E Certeza que convite. fará. Amém, amém. Eu creio que o convite foi feito numa hora certa. Amém. Porque eu estava assim tão expectante o dia em que o Zoe, nesse caso, estará cá no programa, mas graças a Deus chegou esse dia. Chegou esse dia, é com muito prazer nós te recebemos aqui no Positivamente. Esse é o nosso espaço, esse é o nosso estúdio JC. E oferecemos vários serviços, veja que vendeu peixe, oferecemos vários serviços nesse mesmo estúdio. Zoe, hoje temos nosso tema. Amém. Nosso tema de hoje. Na verdade, o tema de hoje é um tema muito pertinente. Fica mesmo ligado porque vai pipocar. Nosso tema de hoje é como orar para obter resultados. Edmilson, como orar para obter resultados? Esse é o nosso tema de hoje. Amém. Esteja à vontade, explana tudo. Todo o teu conhecimento mesmo tira, porque queremos aprender. Uau. Eles, tanto de casa quanto a mim, queremos sim, de certeza mesmo aprender. O que é oração, Edmilson? Amém, bênção. Bom, em primeiro lugar, né? Para já querer honrar também o meu pai espiritual, profeta Arlindo Ungido, que pela graça de Deus, pela sua cobertura espiritual, eu estou aqui, né? E, né? Pronto, para responder, né, a pergunta da serva de Deus, o que é a oração, né? Como orar para obter resultado, esse é o tema. Mas antes de falar sobre isso, em primeiro lugar, poderíamos retratar sobre o que é a oração. A oração, ela tem origem no latim, tem origem no grego. No latim, oratio, que é discurso, palavra que sai de uma boca, o que exprimimos. Ou ainda também no grego, que é proche, que significa invocar, que significa pedir, né? Esta é a oração, mas em termos mais pequenos, né? A oração é a comunicação entre o ser, né, natural com um ser espiritual, isto é, Deus. Sendo assim, entre aspas, sendo a oração um meio espiritual de comunicação. Então, nesse caso, poderia dizer que a oração é a interligação entre o homem e Deus. Esta é a oração. Podemos entender que a oração é espiritual. A oração é feita num corpo físico. Amém. E que vai diretamente para um ser espiritual. Amém. Amém. Bem, e de qual forma a oração pode nos ajudar? De qual forma a oração pode nos ajudar? A oração em si nos fornece ajuda. Assim como o nosso corpo, ele precisa do sangue para manter-se em pé, porque segundo a ciência, o sangue é vida. E se o nosso corpo não tiver sangue, automaticamente ele se encontra pálido, se encontra doente e fica sem estabilidade. Da mesma forma é a oração. Como a oração nos ajuda? A oração nos ajuda de várias formas. A oração nos ajuda a nos manter em pé. E a oração nos ajuda a nos levantar quando nós caímos, quando nós não estamos de pé. Nos ajuda de várias formas. E a oração é um combustível para o crente, para o cristão. Para ele poder estar em movimento, não só para o cristão, para todo mundo que precisa. Para ele poder estar em movimento, tendo em conta, né? Precisamos compreender que a oração é dirigida para um ser. Para um ser. Para um ser. Então,
Orar não é apenas falar. Orar é dialogar, é comunicar. Então, nós nos comunicamos com um ser, que é um ser, sendo ele Deus. Mas aqui há uma questão, né? Há pessoas que oram, realmente oram, mas naquilo que é a recepção da própria resposta daquilo quanto orou, é duro, é difícil. Será que há uma forma correta em que deve-se orar? Porque há pessoas que oram e dizem assim, Giza, ou seja, não só Giza, né? Podem se dirigir a algumas pessoas próximas a ela, dizendo de que eu oro, já venho orar por essa situação, 14 anos, por orar essa situação, mais de 20 anos, estou sempre na mesma, estou cansada, aborrecida. Qual o fator que leva com que as pessoas se cansam? Um dos fatores que leva uma pessoa a desistir facilmente da oração é não saber o que ora. Não saber o que ora e não saber para quem ora. Esse é um dos fatores. A pessoa, antes de orar, ela precisa estar ciente o que ela está a orar. Porque a oração é espiritual. Primeiro é que a oração é uma comunicação. E essa comunicação é gerada dentro de um mundo. Sendo ele um mundo espiritual. Então a pessoa precisa ter noção, precisa ter consciência. A oração que ele está a fazer, o que ele está a orar. Ele precisa ter uma consciência sobre a oração. E segundo, essa mesma pessoa precisa saber para quem essa oração está sendo dirigida. Porque existem pessoas que, né, umas em meia oração podem se comunicar com certos espíritos. Como? No mundo espiritual. Com vários espíritos? Vários espíritos. Fora do Espírito de Deus. Explica bem isso. Explicando isso. Diria que existem orações que nós dirigimos para Deus. Mas existem orações que nós dirigimos para os espíritos. Quando nós não concordamos com certas coisas em nossas vidas. Por exemplo, toda vez que nós oramos, né? Espírito do retrocesso, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus para esse espírito. Nós estamos a falar com esse espírito. Ou seja, existem vários espíritos atuando em determinadas situações. Ou ocasião, nesse caso. Vários espíritos. Os espíritos não morrem. Eles são permanentes. Então, quando a pessoa ora, diretamente vai repreendendo, dizendo naquilo que mais certeza que é perseguida. Naquilo que mais lhe incomoda. Eles atuam especificamente? Eles atuam e a sua manifestação é como um espinho sobre o corpo de uma determinada pessoa. Você sente que alguma coisa te incomoda, não vai bem. E muitas das vezes não é sobre o teu corpo. É as coisas ao teu redor. Como, por exemplo, pessoas têm projeto de casar, mas não dão certo. Pessoas têm projeto, querem trabalhar, mas não conseguem um emprego. Pessoas têm projetos, né? Têm sonhos a alcançar, grandes realizações. Então, os espíritos malignos, demoníacos, eles se manifestam na intenção de poder desfazer ou poder quebrar o plano de cada ser humano para que o desejo não seja alcançado. Não seja alcançado. Ok. Então é importante entendermos que a oração nos livra de muitos espíritos. A oração nos livra de muitos espíritos e de todos os espíritos. De todos os espíritos. Demoníacos. Disseste aqui algo de que há pessoas que oram sem conhecendo Deus. Por que oram? Ou seja, sem conhecendo propriamente quem é Deus. É possível isso? É possível. É possível. A oração é muito espiritual. A oração é muito espiritual. Quando nós falamos de oração, nós estamos a falar de dimensão. Oração é um reino. Nós nos conectamos a um reino, a um mundo. Tal como o homem, né? O homem em si, o seu corpo físico, a sua natureza humana, ele tem a capacidade de se comunicar nesse mundo natural. Ele consegue apalpar e sentir, consegue falar e as pessoas conseguem ouvir, e consegue ver as coisas ao seu redor, né?
da mesma maneira, é no mundo espiritual. Nós nos expressamos espiritualmente falando. Quem expressa-se não é o nosso corpo, Não. mas é o nosso espírito dentro do nosso corpo. Amém. Por isso que a oração não é uma conexão natural. A oração é uma conexão espiritual no natural. Há necessidade de entender isso. Por isso que há pessoas que eles até podem falar com Deus, mas eles falam com Deus sem perceber Deus. Falam com Deus sem perceber Deus. Sem perceber Deus. Porque há coisas que eles oram que não deveriam orar. Essa foi boa. Tá pedindo, não Existem poderia pedir. coisas que não é para orar. Amém. Há coisas que não se ora. Uhum. Há coisas que podemos orar, mas há coisas que não se ora. E como identificar de que eu não posso orar por essa coisa? A única maneira de você identificar que você não pode orar sobre essa coisa é você perceber o sacrifício de Jesus. Quando você percebe o que Jesus fez por ti, você percebe que você já não pode fazer muitas coisas por Jesus. Nesse caso, podemos entender que tem pessoas que dão sacrifício, oram tanto por algo que mesmo já tem. Já carregam. Deus, por exemplo, um tipo de oração, né? Deus me dá poder. Não se ora dessa forma. O poder já nos foi revelado pelo Espírito. Uhum. Jesus disse o seguinte para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Uhum. E vê que podemos retratar sobre a liagem. Logo, eu estou a orar de forma errada. Uhum. Eu tenho que orar dessa forma. Uhum. Deus, permita que o poder que o Senhor me concedeu seja manifesto. Esta é uma oração correta. Estamos entendendo que também há uma dificuldade quanto ao ensinamento de oração. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade porque diria que, né, em parte, podemos achar dificuldade em certas pessoas. Porque há pessoas que, na verdade, muito sinceramente, né, eu diria que compreendem sobre a oração e o reino da oração. Uhum. Mas outros nem por isso. Por quê? Porque o crente é o resultado do ensinamento. A vida do crente é o resultado do ensinamento. Então, se alguém ora, Deus me dá poder, você não pode orar o que você já carrega dentro de ti. Uhum. Isso é tipo uma pessoa que está grávida e orar, Deus, me faz engravidar. Deus, eu quero engravidar, mas ela está grávida, só que ela não percebe que ela está grávida. Ela não sabe que aquilo já está dentro dela. Então ela precisa descobrir. Agora, a única forma de descobrir é essa pessoa olhar na palavra de Deus. Aqui tem tido a dificuldade. É só olhar na palavra de Deus. A dificuldade basicamente está mesmo diretamente ligada nesse sentido. Porque possamos entender de que também há pessoas, nesse caso, né, que confiam tanto simplesmente na oração do pastor, de pai na fé, como se diz, de líderes, estão mais convictos do que na oração, do que o pai pode fazer, do que o pastor pode fazer, do que ele próprio pode fazer. O que tens a dizer sobre isso? Ok. Bom, Deus nos chamou com um propósito. Todos nós. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há um propósito da parte de Deus sobre a vida dele. Individualmente. Individualmente. E nós somos filhos, biblicamente falando. Uhum. A Bíblia diz em Mateus, né? Mateus capítulo 6, a Bíblia diz: quando tiverem que orar, versículo 9, quando tiverem que orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus, ao falar Pai nosso que estás no céu, ele está a falar para um filho se dirigir a um pai. Nós somos filhos, filhos de Deus. E ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos. Deixamos de ser criatura apenas e nos tornamos filhos de Deus. Então, como filho de Deus, nós precisamos andar nos padrões de Deus.
nos padrões de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz com respeito à oração. É apenas isso. Apenas isso. Eu posso crer, isso chama-se depositar fé. Eu posso depositar fé, né, na palavra, numa declaração que o meu pai espiritual falar para mim, um líder falar para mim. Não posso descartar isso, porque é bíblico. Várias vezes nós encontramos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, um líder a orar por um liderado. Várias vezes nós encontramos isso, né? Então, diria que eu posso até depositar a minha fé na palavra dele, na oração, naquilo que ele vai liberar. Mas esse homem que está a liberar, ele está a orar a um pai, que é o mesmo pai. Ou seja, é o meu pai. Então, imagina que esse homem não se encontra presente, não está comigo, não está ao lado de mim. Eu me encontro distante dele, eu estou fora do país, né? Eu estou num outro lugar distante mesmo dele. O que eu vou fazer naquele momento? Naquele momento, sim. Eu preciso compreender que, por além de ter alguém que Deus colocou na minha vida, ou um líder que pode me instruir, pode orar pela minha vida, existe um Deus que está comigo em todo momento. Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. Então, se Ele está conosco todos os dias, Ele nos ouve também todos os dias. O mesmo Jesus que está presente é o mesmo Jesus que nos ouve todos os dias. Então, diria dessa forma. Né? Amém. É de salientar de que é importante a gente ter contato com a Bíblia. É importante a gente ter contato com a Bíblia. Importante. Muito importante. Muito importante. A Bíblia é o padrão em si, né, que nos revela o cristianismo. Amém. É o modelo exato que nos revela o cristianismo. Nos revela a vida do crente. Porque há quem você pode orar tanto, se não tiver conhecimento do ser em que você ora, ou seja, da pessoa em que você ora, você pode fazer feitiçaria. Porque estás a orar fora do conhecimento. Fora do conhecimento da vontade de Deus. A fazer feitiçaria. Por ali. Amém. Mas existem pessoas, né, diria assim, invocam certos espíritos. Existem pessoas que já se colocaram numa posição espiritual só por causa da oração. Da oração. Mas a pessoa que ora e sai com muita dores no corpo enquanto esteve em oração. Bom, esses são, diria que né, são palavras de altas dimensões, né? Acredito que muita gente que ali nos ouve tem domínio, outros também nem por isso. Nem por isso. Então, poderia dizer à medida de que alguns podem nos entender e outros também não nos entender, diria assim. Então, diria que a oração em si é muito espiritual. É espiritual. É muito espiritual. Porque é um corpo, ou seja, simplesmente quando a vontade, muitas das vezes não é necessidade da tua carne, mas sim a necessidade do teu espírito. É a necessidade do espírito. Por isso que nós vimos alguma luta. A pessoa que, ou seja, você traça de X horas para X horas, eu quero orar. Mas acontece aquela preguiça, aquele desleixo, isso também não chega a ser normal. Ainda há quem no momento de oração dorme, apenas não consegue mesmo orar. Há quem vai sair, vai na escola, vai em várias atividades, não tem sono, não tem preguiça, mas simplesmente falar, vou orar, hoje quero orar, automaticamente vem sono, cansaço. Isso também chega a ser um ataque, não? Diria que faz parte dos inimigos da oração. Da oração. Existe também alguns inimigos particularmente da oração. Da oração. Sono, a preguiça, são inimigos da oração. Porque não te permite você, né, acessar a dimensão espiritual. Não te permite. Não te permite. Porque nós somos né, um corpo. Somos um corpo. Né? Diria assim, né? Somos uma alma, né? Somos uma alma e em nosso corpo habita o Espírito de Deus. Em nossa própria alma em si habita um Espírito, que é o Espírito humano. Amém. Está dentro de nós. Então há uma luta espiritual. A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Há uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, essa luta é gerada dentro, para impedir fora. Dentro de nós, nesse caso. Dentro para impedir fora. Começa dentro. Começa dentro para impedir fora. Porque
A oração, o resultado da oração, né, ela começa de dentro para fora. O resultado da oração não é visualizado quando aconteceu, quando você consegue ver com os teus olhos, aos olhos nus. Não. Você já vive o resultado da oração quando você está em oração. Você vive o resultado da oração quando você está em oração. Porque já é uma luta. Isso é uma questão de crença. De crença. É uma vitória. É uma questão de crença. Amém, amém, amém. Bem, então, possamos assim dizer, né? Quantos tipos de oração, na verdade, verdadeiramente existem? Bom, eu pesquisei alguns tipos de orações, né? Que poderia até ajudar, né? Nesse exato momento, enquanto nós falamos. Os tipos de orações que existem são oração de intercessão, oração intercessora, oração de confissão, oração de petição, oração de agradecimento, né? São essas orações. E orações de declaração. De declaração. Declaração. São os tipos de orações, né? Que aqui poderíamos tratar até o momento. Ok. Cada tipo de oração pode ser exibida de maneira específica. Específica. Por isso que em si, né, o que eu fui retratando já foi de forma específica. Oração intercessora, de confissão. Então, para momentos específicos, diria assim, para momentos específicos, são orações que nós nos dirigimos diante de Deus, né, em momentos específicos, de forma específica. Amém. Bem, e como ser liberto da preguiça? Como ser liberto da preguiça quanto à oração? Como ser liberto da preguiça? Porque isso é uma luta mesmo para muita gente. Amém. Uma das formas para ser liberto da preguiça é perceber o que te traz preguiça. Você tem que identificar o que gera preguiça em ti. Você nunca vai descobrir a origem de um determinado fruto sem perceber a raiz. Você tem que entender a raiz desse problema. O que me traz preguiça? O que facilmente me traz preguiça? Porque existem preguiças que, até num certo ponto, não são normais. É isso. Não são normais. É isso. Ao ponto de nos desconectar, né, de momentos íntimos com Deus, essa preguiça não é normal. Não é normal. Não é normal. Então, uma das formas é perceber, né, a causa que te traz a preguiça. Você combate a preguiça. Quando você perceber a raiz, você tem como cortar o mal pela raiz. E há pessoas que perguntam como orar. O que orar? Pessoas que têm dessa debilidade, encontramos muitos. Olha, nós, como orar, o que orar, né? O que orar. Eu aprendi algo com Deus. Existem muitos motivos que nos levam a orar. Muitos motivos para orar. E eu diria o seguinte, Deus me ensinou o seguinte, até motivo que te levam a não orar é motivo para você orar. Amém. Se existem coisas que te levam a não orar, é motivo para poder orar. Amém. Se existe uma força que te leva a não orar, é motivo para você orar. Muitas coisas não vão bem na tua vida, é motivo para você orar. As coisas vão bem na tua vida, é motivo para você orar. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz que tudo dá graça. E essa é a vontade de Deus. 17 diz, orai sem cessar. Né? Orai sem cessar. Em todos os motivos. Porque orar, precisamos orar em tudo. Amém. Amém. Em tudo e para todos. Amém. Alguém, você já conversei, alguém partilhou comigo sobre essa pergunta que eu acabei de fazer. Ligou para mim e perguntou, Giza, como, na verdade, eu dobrei o joelho, mas não estou a ver o que orar. Não estou a ver o que falar. Então, quero que você me ajude, ora comigo. Amém. Ora comigo, porque eu não estou a saber o que orar e como orar. Não sei. Parece que é um mundo muito diferente do mundo onde você está, muito diferente. Não sei, há uma diferença, ou seja, há um ponto de vista muito diferente
de uma pessoa que não tem uma vida devocional com Cristo e de alguém que tenha, seja muita diferença. Então, quanto a essas pessoas, o que tu tens a dizer? Porque também não é simplesmente eu me converti, automaticamente eu já vou conciliar, ou já vou estar dentro daquilo que na verdade são, os requisitos que eu vou encontrar dentro da Bíblia. Porque eu creio que quem nos capacita não é o homem, quem nos capacita realmente é Deus. Então, simplesmente a nossa disponibilidade vai nos elevar a entendermos primeiramente a essência de Deus em nossas vidas, não? Amém. Bom, em primeiro lugar, né? Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, a sua transformação é de dentro para fora. De dentro para fora. Não é esperar no momento uma transformação de fora para dentro, mas a transformação começa de dentro para fora. Porque essa pessoa aceitou Jesus Cristo. Jesus precisa, né, purificar esse homem, lavar esse homem. Isto diria que a conversão em si é um processo. Porque a pessoa ainda luta para deixar o que está fora. Paulo fala que segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. O bem que eu quero fazer, eu faço. Mas o mal que eu não quero, isso sim. Então, há uma luta. Essa luta, ela acontece, mas é fora. Mas o nosso homem espiritual, o nosso homem interior, na verdade ele já está convertido, ele é convertido, mas essa luta está fora. Então a conversão é um processo, essa pessoa ainda tem que deixar certos hábitos. É por ali, é mais ou menos assim. E o engraçado é, né, nós oramos por algo que muitas das vezes não conhecemos, simplesmente ouvimos. Simplesmente ouvimos. Mas sim aquela saudade, aquela vontade aquela curiosidade que nosso íntimo vai estar lá. E há uma saudade que vem de dentro, que você não entende como que eu estou a sentir, um ser que eu nunca vi, um ser que eu nunca toquei, mas é muito íntimo. Realmente isso será que é aquilo que tu acabaste de dizer, de que o homem, por naturalmente falando, já temos a essência de Deus. Então, quando realmente eu não estiver ligada com Cristo Jesus, nesse caso, são fenômenos que vai me meter muito distante da essência de Deus. Então, quando realmente eu me converto, naturalmente já tem essa voz que realmente diz a essência de Deus dentro de mim. Amém. Amém. Bem, também gostaria de realçar muito sobre o poder da oração. O poder da oração, né? Ou seja, qual é o poder que a oração carrega em nós? Amém. Qual é o poder que a oração acarreta em nós? A oração em si, ela é poderosa. Ela é poderosa por ser conectada ou por ser um canal de comunicação dentro de um reino. A oração não é uma comunicação fora, é uma comunicação dentro. Ela é espiritual, dentro do mundo espiritual. Ela é feita no mundo natural, mas o seu efeito é manifesto no mundo espiritual. Você orou aqui, mas lá no mundo espiritual é onde as coisas começam a acontecer. Não começa aqui, você começa lá. Começa lá. Começa lá, não começa aqui. Amém. Porque é uma interligação espiritual. Que nem você está a ver. O que acontece? É que o problema que nos atrapalha é a nossa mente. Amém. Ligada ao nosso corpo. O nosso corpo nos atrapalha. Enquanto eu estou aqui a falar com a Brit, né? Eu estou em oração. Eu não estou a orar aqui. Eu estou a orar ali, no mundo espiritual. Como? O meu espírito está conectado com Deus. Eu não preciso fazer muito escândalo para estar em oração. Ok. Não. Existe a oração silenciosa. Também é um dos tipos de oração, né? Para ajudar também nos tipos de oração. A oração silenciosa, em que eu apenas estou em silêncio, mas meu espírito em comunhão com Deus, em conexão com Deus. Não é sobre a carne, é sobre o espírito. Por isso que reina o espírito sobre a carne. O nosso espírito tem que reinar sobre a nossa carne. O nosso espírito deve reinar sobre a nossa carne. Amém.
A oração em si, ela é poderosa. Ela é poderosa e atrai coisas poderosas em nossas vidas. Uhum. Ela torna o crente poderoso, ela atrai coisas poderosas. Poderosa. E ela em si é poderosa. Sem a oração não se vive. Sem oração não se vive. Sem a oração não se vive. Aqui. Quem só conhece esse segredo, sem a oração não se vive. Quem compreende o segredo da oração. Uhum. Uhum. Parte de vida de pessoas, vitórias, né? Sonhos que chegaram de alcançar é através desse fator, oração. Aquilo é oração. Ele orou e Deus manifestou ação Uhum. na vida dessa pessoa. Amém. E vê que a oração movimenta a pessoa. Uhum. Você, quando está a orar, você muda de posição. Você já não é a mesma pessoa. Se você, enquanto estás, ou seja, enquanto você se conecta na oração, você entrou medroso, você sai corajoso. Esse é o poder da oração. A oração transforma o crente. A oração dá medo, mete medo. A oração não mete medo em si, a pessoa em si. Existem pessoas que, né, carregam um certo medo dentro dele. Dentro assim. Vamos falar de Pedro. Pedro, antes da descida do Espírito, ele estava inquieto. Não estava a manifestar aquela ousadia. Mas quando o Espírito desceu, a Bíblia diz que eles estiveram reunidos num só lugar. E eles estiveram aí naquele lugar em oração. Estavam conectados com o Pai. Quando o Espírito repousou sobre eles, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro foi a primeira pessoa que saiu ousadamente e trouxe a explicação do que estava acontecendo naquele momento. Isso é que a oração faz. A oração torna ousado uma determinada pessoa. Quando você ora, você não aceita qualquer coisa. Não. Você não aceita qualquer coisa. Quando você é uma pessoa de oração, você não aceita receber qualquer coisa. Existem coisas consagradas. Mas por você ser uma pessoa de oração, você consegue identificar. Acho que aí também vem o discernimento. O discernimento espiritual. Espiritualmente. A oração aprimora o discernimento espiritual na Aprimora. pessoa. Porque há quem se calhar fala, eu não oro, mas eu tenho um bom discernimento. Eu quando estou a sentir um palpite em alguma coisa de errado, geralmente acontece. Há quem diz isso, ele ainda pode falar, mas eu não oro. Mas é uma comunicação. Uma comunicação. Sim, é uma comunicação. É uma linguagem espiritual que essa pessoa recebe do mundo espiritual. Ele sente alguma coisa. Aquela é uma expressão, é uma fala de Deus. Ele sente, o sentimento é uma fala de Deus. Uma fala de Deus, amém. É uma forma de Deus falar. Né? Não estamos a falar disso, mas tocamos nesse ponto. É uma forma de Deus falar. Amém. O sentimento é uma forma de Deus falar. Amém, amém. Né? Está a ser muito bom. O que estás a achar? Amém. Não sei se você já se subscreveu, mas eu te peço, por favor, encarecidamente, se subscreva, partilha, comente mesmo. Faz isso, é para o bem do canal. Porque queremos que não simplesmente você escuta, mas todo mundo que está ao teu redor também tenha essa matéria que aqui estamos a receber no nosso homem de Deus, o pregador. Amém. Seria tão bom se a gente ficasse mais aqui tempo, mas infelizmente o tempo está esgotado. Amém, amém. Está esgotado e tem muita coisa ainda para se falar, de certeza. Amém. Mas não vamos fechar sem darmos só essa pergunta, está aqui. Tem que sair realmente. Amém. E é uma pergunta que certeza também pode gerar um outro tema. Amém. Para o nosso próximo encontro. Porque há muita especulação nessa pergunta. Amém. Há muita especulação nessa pergunta sobre a língua estranha. Uau. Sobre a língua estranha. Uau. Bem, E então eu gostaria que tu ressaltasse mais ou menos sobre as línguas estranhas. O que relatas basicamente sobre as línguas estranhas. Também é uma oração em línguas estranhas. Também. Há quem crê e há quem não crê. O que tens a dizer sobre isso? Está dentro dos tipos de oração, né? Oração em línguas. Bom, a oração em línguas estranhas, né? Só sob uma expressão, oração em línguas, né? É uma comunicação estranha, misteriosa. O nome já diz tudo, estranha. O nome já diz tudo, né? É uma comunicação estranha, misteriosa, de alguém para alguém, né? De alguém para alguém. E esta comunicação, esse mistério é dado ao crente. Amém. No livro de
1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. A Bíblia fala que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas em mistério fala com Deus. Quando nós oramos em línguas estranhas, nós falamos com Deus. É um mistério que nem o diabo entende. E nem você próprio que está sentado a orar entendes. Podes perceber pela revelação do Espírito que você está a orar em espírito diante do Espírito. Você pode perceber, mas pela revelação do Espírito. Isso requer, na verdade, um nível, né? Diria um nível, né, de maturação espiritual para você poder perceber, discernir, distinguir, diria assim, distinguir o que você está a falar naquele momento. Nem para todos. Existem pessoas que têm a capacidade de interpretar, de perceber o que você está a falar, mas para uma finalidade, né? Ele, ao entender o que você está a falar para uma finalidade, se calhar vai comunicar alguma coisa para a tua vida, né? Uma mensagem profética para a tua vida, vai comunicar alguma coisa para ti. Tem que ter uma finalidade. Alguém está a orar e Deus está a trazer uma mensagem para o povo, para a igreja, e tem que ter sempre uma finalidade, porém, e eficaz. Aconselharia todo mundo a entrar nessa onda, né, de oração em línguas. Por isso que eu disse um tema, a quem crê e a quem não crê. A quem não crê também. Na próxima vamos meter aqui quem não crê. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Como disse, estamos na reta final, positivamente. Amém. Bem, gostaria que o Edmilson, de certeza que tens alguém que queres agradecer, ou seja, dizer qualquer coisa para casa, para alguém específico. O momento é todo seu. Amém. Bom, em primeiro lugar, agradeço a Deus, né, por estar cá, né, agradecer a Deus pela tua vida, né, serva de Deus Brite, né, e agradecer ao homem de Deus, Francisco da Graça, agradecer à minha família também, especialmente ao meu pai biológico, aos meus irmãos, especialmente também, profeta de Deus, ao pai espiritual, né, agradecer a mami Filomena, né, agradecer a todo mundo que me conhece. A igreja. Agradeço a igreja também, né? A igreja em si, ou a nossa igreja, a nossa congregação. Diria a igreja de modo geral, né? Amém. Você que está ali, você que é a igreja de Cristo, né? Agradecer você que tirou o seu tempo para poder nos ouvir. Amém. Palavra de... Ao nosso término, geralmente temos pedido ao convidado ou ore para casa ou abençoa com uma palavra de alguns 2 minutos. Uau! Bom, eu acredito que nós todos nascemos para vencer e temos de tudo para poder prosperar, porque nós nos encontramos na estação própria e certa, e essa estação é Jesus. Então, eu queria declarar uma palavra profética para a tua vida, você que está aí, você que consegue nos ouvir, consegue me ouvir, consegue ouvir o meu espírito nesse exato momento. Queria declarar para a tua vida, né, que você é um sucesso neste mês, na transição para o próximo ano. Você é um sucesso e nada vai poder te parar. Mas utilize uma ferramenta principal, uma ferramenta primordial, que é a oração. E você verá que você estará fixo no Senhor. Você estará fixo, a tua vida estará fixa. Nada vai mudar, você não vai ser abalado, você não vai ser destruído, porque o Senhor é contigo em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu, né? Esteja conectado em oração, conectado com a palavra, com a Bíblia, porque a Bíblia, digamos assim, que é o instrumento, a Bíblia é a base, é o fundamento para todo crente. Crente que não lê, não conhece Deus, não conhece Jesus. Então, lê a mesma Bíblia, tira tempinho para ler, tira tempinho para orar, porque só com isso você vai poder conhecer e aprofundar mais realmente quem é Deus. Amém? Sim, vou agradecer, mas realmente, né? Esqueci de algumas pessoas aqui muito abençoadas pela graça do Senhor Jesus, que tem feito muita coisa por mim, e há muita coisa mesmo por mim, já chegaram a fazer muita coisa pela minha vida, então não posso deixar de agradecer. Agradecer à serva de Deus, né? Belmara Zoé, que tem estado sempre conosco. Agradecer à serva de Deus, Edivânia. Agradecer à serva de Deus, Isaura. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Bye, bye. Até para a próxima.